Eles chegam inesperadamente, crescem até o tamanho de um prédio de vários pisos e destroem tudo em seu caminho, tirando milhares de vidas. Não são monstros de filmes populares. Estou falando sobre a água do mar comum que de repente se junta em um tsunami. Se você acha que eles nunca vão preocupar você, eu não teria tanta certeza. Como você reconhece tal ameaça iminente e como o oceano produz essas ondas assassinas? O maior perigo de um tsunami é a sua rapidez. Não é à toa que em japonês tsunami significa onda no porto. Dizem que foi inventado por pescadores. Retornando com sua captura, eles viram que seu porto havia sido destruído por uma onda violenta que eles nem tinham visto. O fato é que, em mar aberto, os tsunamis geralmente não ultrapassam 1 metro, 3,3 pés. Mas em comprimento, ou seja, a distância entre as cristas, podem atingir de 100 a 200 quilômetros, 60 a 120 milhas. Isso é pelo menos 1000 vezes maior do que as ondas comuns. E sua velocidade é como a de um avião a jato, e apenas nas costas, os tsunamis atingem tamanhos incríveis. Então, como explicamos essa fúria repentina dos elementos? O vento, como no caso das ondas normais, nada tem a ver com isso. A massa de água é literalmente empurrada por um impulso curto e poderoso da água, e ocorre uma mudança brusca em grande escala no oceano. A causa pode ser um terremoto, erupção vulcânica, deslizamento de terra, explosão, o colapso de rochas e glaciares ou asteroides com impacto na água. Mas o principal culpado em 88% dos casos é sísmico. A energia motriz de um tsunami, ao contrário de uma onda comum, passa pela água, não por cima dela. Portanto, 95% do ciclo de vida de um tsunami é invisível a olho nu, e somente no final ele vem à superfície. Agora, respire fundo e mergulhe profundamente no epicentro desses eventos comigo. Até o momento em que as placas litosféricas da crosta terrestre se movem. O tremor é poderoso, quase 8 pontos, o que significa que um tsunami não pode ser evitado. Por causa do choque, parte do fundo do mar sobe, enquanto outra desce. E o oceano começa a oscilar verticalmente, lançando uma série de ondas. Se um navio estiver acima do centro deste terremoto, é seguro. A altura das ondas batendo do seu lado é de cerca de meio metro, 1,64 pés. Mas nas profundezas do oceano tudo está tremendo, do fundo à superfície. Imagine a enorme massa de água agora correndo para a costa, e a uma velocidade de 400 a 880 km por hora, 249 a 547 milhas por hora. E em alguns casos até 1000 km por hora, 621 milhas por hora. O que você vai ver da costa? Se você está esperando por uma onda assassina como em filmes de desastre, pode não estar pronto para o que realmente vai acontecer. E você mesmo certamente encontrará sua morte, paralisado pelo comportamento incomum da água. Antes de um tsunami, ele costuma recuar, expondo a costa devido ao assentamento de terras no local do terremoto. Portanto, a pior coisa que você pode fazer nesse momento é começar a coletar conchas e animais do fundo do mar. Isso é o que muitas pessoas fizeram ao se deparar com o tsunami pela primeira vez. Enquanto isso, na costa, parte da onda desacelera para 50 km por hora, 31 milhas por hora. E o resto da massa de água começa a subir devido ao congestionamento. Quanto mais fundo o oceano, mais alta é a crista. E quanto mais a água recua, mais grandioso é o tsunami. Mas agora que você sabe o motivo desse estranho comportamento, pode avisar os outros da catástrofe iminente, como fez a colegial inglesa Tilly Smith na costa do Oceano Índico em 2004. Por uma feliz coincidência, ela acabara de aprender na aula de geografia que a água recua rapidamente da costa antes de um tsunami. Tilly convenceu seus pais e todos ao redor de que eles precisavam se salvar, e assim ajudou cerca de 100 pessoas. Lembre-se de que você deve agir rapidamente. Antes de desacelerar, uma vez que a onda atinge a costa, sua velocidade ainda é de dezenas de quilômetros por hora ou milhas por hora. Portanto, no momento em que um alarme é emitido ou um tsunami aparece no horizonte, você tem no máximo 20 minutos.
passe-os recuando 10 quilômetros, 6,2 milhas, para o interior. Se isso não for possível, suba em um telhado ou pelo menos em uma árvore forte. Nem sempre um carro é a melhor escolha. Se você não quer ficar preso no trânsito entre todos os outros que fogem das intempéries, quer? Se você se encontrar na água, então, antes de tudo, livre-se de sapatos e roupas pesadas. Você poderia facilmente ser atingido por escombros e ser carregado para o oceano, e com essas roupas seria extremamente difícil escapar. Além disso, não se apresse para voltar alegremente à zona de perigo quando a água baixar. Isso é o que os residentes da cidade soviética de Severokursk fizeram durante um tsunami em 1952. Como resultado, aqueles que sobreviveram à primeira onda foram varridos meia hora depois, com a segunda, que tinha cerca de 15 a 18 metros, 49 a 59 pés de altura. Infelizmente, isso não é incomum. Existem várias ondas e a primeira nem sempre é a maior. A próxima pode demorar 2 a 3 horas para chegar e não enfrentará nenhum obstáculo. A primeira onda limpa o caminho, levando carros, árvores e propriedades com ele. A segunda carrega tudo de volta, destruindo edifícios e tudo em seu caminho. Foi exatamente o que aconteceu em Severokursk. Os tremores começaram por volta das 4 da manhã. E quando o nevoeiro matinal se dissipou, fragmentos flutuando na água eram os únicos remanescentes da cidade na costa. Portanto, não até 3 a 4 horas após o ataque final você pode finalmente respirar. Mas não pense que para a salvação basta notar apenas o estranho comportamento da água a tempo. Nem sempre retrocede antes de um tsunami, portanto, confiar apenas nesse sinal não é suficiente. As informações mais precisas sobre a ameaça serão fornecidas pelos centros de alerta de tsunami. O fato é que as ondas sísmicas se movem muito mais rápido do que as ondas normais, e um alarme desse centro dá aos residentes do litoral alguns minutos preciosos, às vezes até horas, se a origem do terremoto estiver longe da costa. No entanto, nem todos os fortes terremotos subaquáticos levam a tsunamis. Um aumento no nível da água em uma área específica do mar ou oceano fornecerá a previsão mais precisa, e é importante que o alarme do ponto de medição chegue antes da própria onda. Enquanto discutimos terremotos subaquáticos, você não deve descartar outras causas de tsunamis. Por exemplo, o maior tsunami do mundo ocorreu no Alasca. 90 milhões de toneladas de rocha e gelo caíram das montanhas na Bahia. A água subiu 524 metros, ou 1.720 pés, no ar. Uma onda varreu a Bahia, arrancando árvores e jogando o navio que estava a 10 quilômetros do epicentro para o outro lado da ilha. E o tsunami resultante da erupção do vulcão indonésio Krakatoa no século XIX destruiu milhares de navios e ceifou dezenas de milhares de vidas. Embora, de acordo com as estatísticas, os vulcões sejam a causa de cerca de apenas 5% desses desastres. Não apenas as ondas assassinas podem ser criadas pela natureza, mas também pela própria humanidade. Por exemplo, explodindo uma bomba atômica subaquática, como aconteceu em meados do século XX. Uma explosão em grande profundidade levantou uma onda de 29 metros, ou 95 pés, de altura. No entanto, não houve danos. Depois de quebrar 300 metros, ou 984 pés, ela se acalmou. A causa mais rara de tsunamis são asteroides, com um diâmetro de mais de 1 quilômetro, ou 0,62 milhas, caindo na água. Por exemplo, de acordo com uma versão, o asteroide Chicxulub, com um diâmetro de 11 a 81 km, ou 6,8 a 50,3 milhas, e com uma cratera de 20 km, 12 milhas de profundidade, causou a extinção dos dinossauros. Privou a Terra de luz solar devido à liberação de poeira na atmosfera e desencadeou um tsunami de 14 metros a 1,5 quilômetros, ou 46 pés a 0,93 milhas de altura. Essas ondas varreram o planeta, agitando os oceanos. O mais mortal foi o já mencionado tsunami perto da ilha de Sumatra em 2004. Ele atingiu 14 países e ceifou mais de 200 mil vidas. A energia do terremoto que o desencadeou foi de 20 mil bombas atômicas, como as que uma vez foram lançadas em Hiroshima.
Se você fez planos para férias futuras, mas de repente está hesitando, não se apresse em adiá-las. Em primeiro lugar, o maior perigo em termos de tsunamis é a área do Oceano Pacífico chamada o Anel de Fogo. Em segundo lugar, em termos de ondas pequenas, mesmo aí, elas geralmente ocorrem não mais do que 4 vezes por ano. E apenas uma vez por década nascem recordistas com uma altura de 10 metros, cerca de 30 pés. Você já testemunhou um tsunami ou outro desastre natural? Deixe-nos saber nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê uma curtida, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos e não se esqueça de nos recomendar aos seus amigos.